Em entrevista ao jornal o Globo, Deltan Dallagnol disse que o presidente da Câmara, Arthur Lira, ignorou todas as tentativas recentes de contato dele. Abre aspas. Ele fechou as portas, não respondendo às mensagens e aos nossos pedidos. Tentei, inclusive, falar com o chefe de gabinete dele algumas vezes. Ao mesmo tempo que vejo uma falta de acolhimento do presidente da Câmara, eu vejo um amplo acolhimento dos deputados da Casa. Fecha aspas. O jurista Ives Gandra Martins explica como a cassação do mandato de Deltan Dallagnol poderia ser revertida pela Câmara. Mas eu entendo que no caso da Dallagnol, a Câmara não é obrigada a aceitar, por uma razão muito simples. Há um artigo na Constituição, o artigo 49, inciso 11, que diz que cabe ao Congresso Nacional zelar por sua competência normativa perante os outros poderes. Quer dizer, não permitir que o Poder Judiciário invada uma competência que é exclusiva do Poder Legislativo, de legislar. Se invadir, quem tem que zelar pela competência do Legislativo é o Legislativo. Ora, a condenação do deputado Dallagnol foi uma condenação baseada na possibilidade de que a sindicância que ele estava sofrendo se transformasse em processo administrativo. Mas não havia nenhum processo administrativo. Como não havia processo administrativo e a hipótese criada pelo Legislativo para a ficha limpa foi só de processo administrativo, ele foi condenado com base numa hipótese de punição que não saiu do Poder Legislativo, mas do Poder Judiciário. Augusto, o jurista Ives Gandra Martins, que é muito respeitado aí no universo jurídico, apresenta uma interpretação do artigo 49 da Constituição Federal, inciso 11, que diz o seguinte: zelar, o caput, né, do artigo 49 diz que é competência exclusiva do Congresso Nacional, e o inciso 11 diz zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros poderes, como uma forma, então, da própria Câmara reverter a decisão do TSE em relação à cassação de Deltan Dallagnol. Resta saber se alguém vai abraçar essa tese jurídica, né, Augusto? A falta que faz o Ives Gandra no Supremo, né? Tudo o que ele disse, e também agora, é correto. Por quê? Porque ele se cinge à leitura, à interpretação correta do que diz a lei. É claro que a cassação foi um ato de vingança e esta capa que eu tive o prazer de escrever, se é que se pode chamar de prazer tratar desse assunto que termina assim, ela mostra o seguinte: em 2021, o ministro Luiz Roberto Barroso disse que havia muitas semelhanças entre o desmonte da Operação Mãos Limpas na Itália e a Lava Jato, e o desmonte da Lava Jato. Você começa com interpretações e mudanças na legislação que alteram tudo e escondem a verdade. Depois você começa a reescrever a história usando a imprensa, se começa a mudar tudo. E você vai tomando decisões que deixam emparedado quem quer cumprir a lei e facilita a vida de quem quer acabar com a operação. Então ele diz que essas são as semelhanças e há uma diferença que é fundamental entre o desmonte da Lava Jato e o desmonte da Mãos Limpas. Na Itália, os bandidos se contentaram com a volta da impunidade. Aqui é diferente. Os responsáveis pelo desmonte acrescentaram a vingança, que é um componente que só se viu nesse caso da Lava Jato. Eles estão perseguindo os responsáveis por investigações muito sérias e que fizeram com que o povo brasileiro acreditasse por alguns anos em que finalmente entrara em vigor a norma segundo a qual todos são iguais perante a lei,
E também fizeram o povo acreditar que há lugar na cadeia para qualquer bandido, inclusive bandidos no exercício da presidência da República ou que já passaram pela presidência. Isso é pura perseguição. O Arthur Lira estava também. Aparece em alguma página da Lava Jato. Os deputados de hoje, deputados, senadores, vários, também estavam ali na mira da Lava Jato. Ele está se vingando. Ninguém está solidário com o Dallagnol, porque o Dallagnol quis cumprir a lei. E cumprir a lei em relação aos parlamentares brasileiros é uma coisa perigosa. Perigosa. Então, o Deltan Dallagnol é só invocar esse artigo que é claríssimo. A condenação é criminosamente falsa. Se baseia em premissas falsas. E os deputados não socorrem, mas vai chegar a vez deles. Por outros motivos, vai chegar a vez deles. Todo mundo que abre esse tipo de precedente e que está na linha de tiro, acaba sendo baleado. Claro que eu estou falando simbolicamente. Né? Acaba atingido pela mesma arma que disparou. Ana, o jurista Ives Gandra Martins defende, então, que o Congresso tem competência constitucional aí para reverter a decisão do TSE em relação à cassação de Deltan Dallagnol. Bom, o doutor Ives, que é um dos maiores, né, juristas do Brasil, ele que, né, sempre professor de direito, né, muitos anos aí vivendo nesse emaranhado jurídico, que é nessa colcha de retalhos que é a nossa Constituição. Então, ele sabe cada página das nossas leis e se tem essa prerrogativa, já tinha no passado, né? Estamos falando da prisão do deputado Daniel Silveira, uma prisão inconstitucional, ilegal, cometida, né, a toque de caixa, de uma velocidade impressionante pelo Alexandre de Moraes, um deputado que estava atendendo ao seu mandato na Câmara, e só a Câmara poderia revogar o seu mandato. No entanto, a Câmara chancelou uma prisão ilegal, uma prisão inconstitucional. E, Paula, eu sinto muito, mas eu tenho que ser repetitiva em relação ao caso do deputado Daniel Silveira, porque hoje nós estamos diante de um deputado que pode cumprir 8 anos de cadeia por palavras proferidas num vídeo do YouTube, palavras que nós discordamos, fizemos todas as nossas ressalvas, mas o deputado era protegido, né, pelo artigo 53 da Constituição. E o doutor Ives agora explica que essa prerrogativa da Câmara constitucional ela precisa ser retomada. Só que o Arthur Lira não quer isso. O Arthur Lira é mais um peão do jogo político sujo de Brasília. O jogo político é normal. Você conversar sobre emendas, você conversar sobre troca de votos, isso tudo faz parte do debate político, principalmente dentro do Congresso. Só que o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, agora o Arthur Lira vendo que ele tem o poder de conduzir outras coisas dentro da Câmara, ele vai atuar como um peão deste desgoverno. Arthur Lira nunca foi a favor da liberdade de expressão, ele colocou, sob caráter de urgência, de votação de urgência, o PL 2630 da censura da mordaça, o ano passado, na calada da noite. Ele colocou, mas por 8 votos o caráter de urgência não passou, porque fizemos um estardalhaço nas redes sociais. Os brasileiros estavam de olho. Ele deixou tudo acalmar e voltou agora de novo com o caráter de urgência, né, sob a ótica de proteger as crianças no Brasil, né, encampou aí essa narrativa falaciosa do comunista Orlando Silva, porque ele sabe muito bem que ele precisa silenciar as pessoas, ele precisa cessar esse caminho de cobrança do povo hoje em relação à casa do povo, né, aos parlamentares. Então, não tem como falarmos de Arthur Lira sem dizer que ele se ajoelhou para o sistema, porque ele pode fazer isso, ele é mais um peão desse desgoverno. Se ajoelhou para o deputado
Daniel Silveira, agora também não fez nenhum comentário sobre o próprio Anderson Torres, sobre todas essas inconstitucionalidades. Ele poderia, por exemplo, fazer pressão no Rodrigo Pacheco para que essas inconstitucionalidades fossem cessadas, né? E como Augusto disse, vai chegar a vez deles. Chegou agora no Deltan, muitos da turma do Deltan na Câmara silenciaram, ficaram quietos quando Daniel Silveira era perseguido, e agora essa turma lavajatista viu que a água chegou no pescoço deles e vai chegar em todo mundo. Augusto. Veja um absurdo, eu menciono isso também nessa reportagem. O Sérgio Moro foi considerado suspeito, parcial, e foi acusado de agir fora da lei porque o Supremo o responsabilizou por prisões preventivas excessivas, demoradas demais. Veja só, ele não prendeu um único inocente. Começa por aí. Ficou provado que todos tinham culpa no cartório e bota a culpa nisso. Em toda a Operação Lava Jato, o Sérgio Moro não conseguiu o que o ministro Alexandre de Moraes conseguiu em um dia. Prender 1.400. 1.400 prisões preventivas. Isso aí é recorde mundial insuperável, imbatível. E o Sérgio Moro é que era o parcial. O Sérgio Moro, o Lula foi condenado por 9 juízes. O segundo, quando ele foi condenado pela maracutaia do sítio em Atibaia, foi a juíza Patrícia Hart, que agora está no... Gabriela, desculpe. A Gabriela Hart, que está no comando agora da vara que supostamente administra a Lava Jato, na prática acabou. Ela condenou. Ela não é acusada de nada, é tudo com o Moro. Os desembargadores da região, né, que lidam com Curitiba, Porto Alegre, quarta região, eles também condenaram. Todos emitiram sentenças. Está tudo explicado ali, está escrito. Não é secreto. Agora, ele é parcial perto do Alexandre de Moraes e dos ministros do Supremo, e perto dessa turma do TSE que precisou de 66 segundos para acabar com o mandato de um deputado eleito por mais de 300 mil pessoas, olha, se vai se aplicar, se virar jurisprudência o tratamento dispensado da Lava Jato, o TSE vai ter de se autodissolver. Olha só, você que está aí assistindo a programação da Revista Oeste, nós vamos falar de um dos produtos mais consumidos no Brasil, é o Ora Pronobis da Vita e Gold, que foi desenvolvido para você que sofre com dores no corpo por causa de artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia causada por inflamação ou desgaste nas articulações, é aquela famosa dor nas juntas, não é isso, Donato? É isso mesmo, e olha só, hein? Dor nas juntas hoje independe de idade ou do sexo. Tem gente que foca nos afazeres da casa, do trabalho e acha que conviver com a dor é normal. O que você não pode é se acostumar com a dor. Se você sente dor é porque tem alguma coisa errada e precisa ser tratado. O Ora Pronobis, que é uma planta completa, vai tratar o foco da sua dor. E o Ora Pronobis da Vita e Gold é super concentrado, tem procedência garantida e foi desenvolvido para atuar diretamente no foco da sua dor. Rapidamente você sente a diferença. E tem mais, Silvio. Além de tratar dores e desinflamar, o Ora Pronobis também consegue ajudar no controle de diabetes, colesterol e pressão alta. É rico em fibras e consegue ajudar a diminuir a absorção de sal, açúcar e gordura. 100% natural, tão poderoso que é usado para o tratamento de anemia e aumento da imunidade. E tudo isso concentrado em cápsulas para facilitar a sua vida. Agora, Donato, faz a melhor promoção que você puder. 70% de desconto para quem ligar agora e eu vou mandar de presente o colágeno tipo 2. Ligue agora 0800 291 1010.